Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Como o Espiritismo pode ajudar? O impacto da tragédia de 27 de janeiro de 2013 na Boate Kiss de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, levará tempo para ser absorvido pelo inconsciente coletivo, deixando aos diretamente envolvidos a carga de dor com que ninguém nunca conta. A eles, o Espiritismo tem muito mais coisas a dizer. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo 5, entre as instruções dos Espíritos, encontra-se importante mensagem do Espírito Sanson. Antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, aborda a perda de pessoas amadas e mortes prematuras, orientando aos que enfrentam essas provações, na qual diz: Tendes necessidade de vos elevar acima da terra, a terra da vida, para compreender que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia providência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infringir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente e, qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De que esperanças quereis falar? Da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho, sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida, tão plena de esperanças, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses bem-amados. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Em entrevista constante do livro A Terra e o Semeador, da editora Ide de Araras, Chico Xavier, indagado sobre a incidência crescente das desencarnações em massa, respondeu: Acreditamos na doutrina espírita, segundo a qual todas essas ocorrências são subordinadas à lei de causa e efeito. Apesar disso, estamos caminhando cada vez mais para um mundo de tecnologia muito avançada. E se não iluminarmos nossas conquistas com o amor de Jesus, nos legou na civilização cristã, sem dúvida seremos obrigados a admitir que a tecnologia pode nos conduzir a desastres coletivos de maior expressão, comprometendo o progresso da humanidade. Meses antes, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, respondeu à pergunta posteriormente inserida no livro Chico Xavier Pede Licença, da editora GEM de São Bernardo do Campo, sobre como, sendo Deus a bondade infinita, permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuladas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios, dizendo: Realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Quando retornamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados dos nossos débitos passados, e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta Terra em grupos compromissados para a redenção múltipla. Invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque,
tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha aparentemente imerecida em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, em nos observando no além, com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a desencarnação. Criamos a culpa e nos engenhamos os processos destinados a extingui-lhes as consequências. E a sabedoria divina se vale de nossos esforços e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. É por esse motivo que de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida. Lamentemos sem desespero quanto se nos fizeram vítimas de desastres que nos confrangem a alma, pois a dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina. E nas ocorrências da divina presença que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Analisando a resposta de Emmanuel, o professor Herculano Pires pondera que ela vem do plano espiritual e acentua o aspecto terreno da autopunição dos encarnados, em virtude de um fator psicológico. O das leis da consciência. Obedecendo a essas leis, as vítimas de mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. São almas que se punem a si próprias em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. As leis da justiça divina estão escritas na consciência humana. Caim matou Abel por inveja e a sua própria consciência o acusou do crime. Ele não teve a coragem heróica de pedir a reparação equivalente, mas Deus o marcou e puniu. Faltava-lhe crescer em amor para punir-se a si mesmo. O símbolo bíblico nos revela a mecânica da autopunição, cumprindo-se compulsoriamente. Mas nas almas evoluídas, a compulsão é substituída pela compaixão. Para a boa consciência desse problema, precisamos de uma visão clara do processo evolutivo do homem. Como selvagem, ele ainda se sujeita mais aos instintos do que à consciência. Por isso, não é inteiramente responsável pelos seus atos. Como civilizado, ele se investe do livre-arbítrio que o torna responsável. Mas o amor ainda não o ilumina com a devida intensidade. As civilizações antigas, como demonstra a própria Bíblia, são cenários de apavorantes crimes coletivos, porque o homem amava mais a si mesmo do que aos semelhantes e a Deus. Nas civilizações modernas, tocadas pela luz do cristianismo, os processos de autopunição se intensificam. O suicídio de Judas é o exemplo da autopunição determinada por uma consciência evoluída. O que ocorreu com Judas em vida ocorre com as almas desencarnadas que enfrentam os erros do passado na vida espiritual. Para encontrar o alívio da consciência, elas sentem a necessidade determinada pela compaixão de passar pelo sacrifício que impuseram aos outros. Mas o que é esse sacrifício passageiro diante da eternidade do Espírito?
A misericórdia divina se manifesta na reabilitação da alma após o sacrifício para que possa atingir a felicidade suprema, na qualidade de herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo, segundo a expressão do apóstolo Paulo. Encarando a vida sem a compreensão das leis da consciência e do processo da reencarnação, não poderemos explicar a justiça de Deus, principalmente nos casos brutais de mortes coletivas. Os que assim perecem estão sofrendo a autopunição de que suas próprias consciências sentiram necessidade na vida espiritual. A diferença entre esses casos e o de Judas é que essas vítimas não são suicidas, mas criaturas submetidas às leis de ação e reação. Judas apressou o efeito da lei, ao invés de enfrentar o remorso na vida terrena. Tornou-se um suicida e aumentou assim a sua própria culpa, rebelando-se contra a justiça divina e tentando escapar a ela. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.